Eu despejei o arsénico no copo de vinho do patriarca, assistindo o líquido incolor se misturar ao tinto rubi como se fosse um segredo sussurrado pelo diabo. Eles me chamavam de benfeitora, de anjo salvador, enquanto devoravam lagostas e vinhos envelhecidos que custavam mais que o salário anual de um pescador do Douro, e eu sorria, porque a vingança não é um grito, é um sussurro que ecoa na alma até o fim. Quando a conta chegou aos 800 euros, não foi o dinheiro que os quebrou, foi o veneno que eu plantei anos antes, florescendo agora como uma rosa espinhosa no peito de cada um deles. Era uma tarde de verão em Lisboa, daquelas em que o Tejo brilha como um espelho quebrado, refletindo os sonhos partidos dos que andam pela baixa. Eu me chamo Isabel, mas para eles, eu era a senhora Isabel, a mulher que surgiu do nada com bolsos cheios e um coração que parecia sem limites. Aos 42 anos, eu havia construído uma vida das cinzas, um restaurante modesto no Chiado, chamado Maré Alta, onde o cheiro de cataplana e o som das gaiteiras do fado preenchiam o ar como um bálsamo para almas cansadas. Mas ninguém sabia das noites em que eu acordava suando, revivendo o dia em que minha própria família me jogou na rua como lixo descartável. Tudo começou 3 anos antes, num outono chuvoso que encharcava as ruas de Alfama como lágrimas de um amante traído. Eu estava no balcão do Maré Alta, limpando taças de cristal que tilintavam como sinos de igreja, quando a porta se abriu com um rangido que pareceu um lamento. Entrou uma família, o pai, Manuel, um homem de uns 50 anos com mãos calejadas de quem passou a vida pescando sardinhas em Cascais, a mãe, Rosa, com olhos fundos como poços de tristeza, e os 2 filhos, João de 18 e Maria de 15, magros como varas de incenso, vestindo roupas remendadas que cheiravam a mofo e desespero. Eles se sentaram à mesa do canto, a mais escura, como se o mundo os tivesse ensinado a se esconder nas sombras. Manuel pediu um prato simples, sopa de peixe e pão. Mas quando a conta veio, ele piscou para mim, envergonhado, e murmurou: "Desculpe, senhora. Os tempos estão duros. O mar não deu este ano." Eu olhei para aqueles rostos, o pai curvado como um galho sob o vento, a mãe apertando as mãos até os nós dos dedos ficarem brancos, e algo se mexeu dentro de mim. Lembrei da minha mãe, que me ensinou a dividir o último pedaço de broa antes de morrer de fome no hospital público. Como à vontade, eu disse, rasgando a conta no ar como se fosse um juramento: "É por conta da casa." Daquele dia em diante, eles voltaram. Toda quinta-feira, como um ritual pagão. Manuel contava histórias do mar, de tempestades que engoliam barcos inteiros e cuspiam ossos na praia. Rosa falava de receitas antigas de Alentejo, de ensopados que aqueciam o estômago e a alma. João, o rapaz, era quieto, mas seus olhos brilhavam quando eu lhe servia um copo de vinho do Porto, o primeiro gole de liberdade para um jovem que sonhava em escapar da rede de pescador para a universidade. Maria, a menina, desenhava no guardanapo, flores silvestres e gaivotas, e eu guardava aqueles rabiscos como talismãs. Eles me chamavam de benfeitora. "Você é um anjo, Isabel", dizia Rosa, beijando minhas mãos calejadas de tanto fatiar cebolas. "Deus a mandou para nós." Eu ria, mas por dentro, uma rachadura se abria. Porque eu sabia o que era ser chamada de anjo enquanto desfilavam viva. Minha própria família, o irmão mais velho, o cunhado ganancioso, havia-me roubado a herança do pai, uma casinha em Sintra e um pequeno vinhedo, alegando que eu era a louca por ter-me divorciado e escolhido a solidão. Eles me deixaram na rua com 200 euros no bolso e um coração sangrando. Mas eu me reergui, e agora, ali estava eu, servindo pratos quentes para estranhos que pareciam ecos do meu passado. Os meses viraram anos. As quintas se tornaram diárias. Manuel parou de pedir sopa, agora, ele apontava para os pratos mais caros no menu: percebes grelhados de 25 euros o quilo, robalo assado com azeite virgem do Alentejo, vinhos do Dão que custavam fortunas. "Só uma vez, para celebrar", dizia ele, pescando. E eu pagava. Sempre pagava. O restaurante era meu refúgio, e eles, minha família adotiva. João entrou na universidade, engenharia naval, sonhando em construir barcos que desafiassem o Atlântico. Maria ganhou uma bolsa para a Escola de Artes em Belém. Rosa comprou um vestido novo, azul como o céu de Évora. Manuel até consertou o barco velho, batizando-o de Isabel. Eu via o brilho nos olhos deles e pensava: isso é redenção. Mas a redenção tem um preço, e o meu estava sendo cobrado em silêncio. As noites em que eu contava as moedas no caixa, vendo o lucro evaporar como névoa matinal. Os fornecedores que me olhavam torto, sussurrando:
a senhora Isabel está se deixando explorar. Mas eu calava. Porque o amor, ou o que eu achava que era amor, é cego, e a gratidão, uma corrente que te prende mais que ferro. Foi numa noite de junho, com o fado de Amália e quando pelas paredes de azulejos, que a primeira rachadura se tornou fenda. Eu ouvi Rosa no banheiro das damas, ao telefone: sim, filha, a Isabel paga tudo. É uma tola rica, viúva sem filhos. Amanhã pedimos o caviar. O riso dela, afiado como faca de cozinha, cortou o ar. Eu congelei atrás da porta, o coração martelando como o batuque de um tambor em festa popular. Tola. Rica. Viúva sem filhos. As palavras se cravaram em mim como espinhos de figueira brava. Naquela noite, eu não dormi. Caminhei pelas ruas desertas do Bairro Alto, onde as luzes dos bares piscavam como olhos acusadores. Lembrei do dia em que meu irmão me vendeu a casa por uma mixaria, rindo com o notário: ela é louca, quem liga? Lembrei do divórcio, do marido que me trocou por uma secretária de 25 anos, chamando-me de velha estéril. E agora, esses que eu alimentava como pássaros no inverno, me chamando de anjo enquanto afiavam o bico para bicar o resto. No dia seguinte, eles voltaram. Manuel pediu o menu completo: ostras de Setúbal, javali assado com castanhas, queijos de Serpa e um porto de 50 anos. Para celebrar o aniversário de Rosa, anunciou ele, erguendo o copo. Eu servi, sorrindo como uma máscara de carnaval. A conta. Eu não apresentei. Deixei-os comer, rir, brindar à benfeitora eterna. Mas dentro de mim, uma semente brotava: a vingança não é fogo, é gelo, que congela devagar até quebrar os ossos. Os dias seguintes foram um teatro. Eu os incentivei. Comam mais, meus queridos. Vocês merecem. João pediu um laptop novo para os estudos, eu comprei, embrulhado em laços vermelhos. Maria quis aulas de piano, contratei o melhor professor de Lisboa. Rosa sonhava com uma viagem a Paris, reservei os bilhetes, classe executiva. Manuel. Um motor novo para o barco, importado da França. Cada presente era uma corda no laço que eu tecia ao redor deles. E eles mordiam a isca, lambendo os beiços, chamando-me de mãe, de salvadora. Mas eu planejava. Nas madrugadas, no meu apartamento apertado em Moraria, com vista para o castelo de São Jorge que vigiava a cidade como um deus indiferente, eu pesquisava. Arsénico. Não o que mata rápido, como nos romances baratos, o crônico, que se acumula nos rins, nos fígados, corroendo de dentro para fora. Comprei online, de um fornecedor discreto em Espanha, para controle de pragas, menti para mim mesma. Misturei em doses mínimas nos vinhos, nas sopas, nós doces de amêndoa. Nada que matasse, só que doesse, que enfraquecesse, que os fizesse questionar cada garfada. A primeira vítima foi Manuel. Semanas depois, ele tossiu sangue no balcão. Deve ser o mar, senhora Isabel, disse, pálido como um fantasma de fado. Eu o levei ao hospital, paguei a conta de 2.000 euros em exames. Câncer? Perguntei ao médico, com olhos úmidos de crocodilo. Não, envenenamento crônico. Arsénico. Alguém está envenenando esse homem. Os olhos de Rosa se arregalaram, cheios de pavor. Quem faria isso? Só você nos conhece, Isabel. Eu abracei-a, sentindo o tremor no corpo dela. Eu os protegerei, jurei. E protegi. Com mais doses, mais visitas ao médico, mais contas que eu pagava. João começou a ter dores de estômago, Maria insônias que a faziam chorar à mesa. A família se unia em torno de mim, mais dependente que nunca. Você é nossa rocha, sussurrava Rosa, enquanto eu servia chá com uma pitada extra. Mas a verdadeira vingança não era o veneno, era o espelho que eu erguia para eles. Eu gravei as conversas, o telefone de Rosa, os sussurros no banheiro. Revelações: Manuel havia mentido sobre o barco quebrado, ele bebia o dinheiro das pensões em casinos de Estoril. Rosa vendia os desenhos de Maria na rua, embolsando o lucro. João namorava uma garota rica e planejava fugir com ela, deixando a família para trás. Eles não eram vítimas, eram abutres, vestidos de cordeiros. Eu os confrontei devagar. Primeiro, com Manuel,
mostrei fotos dele nos casinos, apostando fortunas que eu havia dado. Mas era para o bem da família, gaguejou ele, o rosto contorcido como um pano molhado. Depois, Rosa, os desenhos vendidos, os lucros guardados em uma conta secreta. Você nos ensinou a ser honesta, chorei eu, falsa como uma moeda falsa. E os filhos, João com mensagens de amor para a herdeira, Maria roubando joias do meu armário para revender. Eles imploraram. Perdão, benfeitora. Somos fracos. Mas o veneno já corria nas veias, e o laço se apertava. A conta final veio numa noite de tormenta, quando o Tejo rugia como um leão ferido. Eu o chamei ao restaurante, a mesa posta com o banquete mais caro, 800 euros de lagostas, vinhos e sobremesas. Comam, eu disse. É o último. Eles comeram, trêmulos, os olhos suplicantes. Quando terminei de servir, joguei a conta na mesa, não de papel, mas de verdade, extratos bancários, gravações, provas de cada mentira. Pagai agora, sussurrei. O silêncio foi um túmulo. Manuel caiu de joelhos, vomitando baile. Rosa soluçou, João praguejou, Maria gritou. Mas eu ri. Um riso baixo, como o fado que Amália cantava sobre traições. A polícia veio depois, alertada por mim. Não pelo veneno, eu parei as doses a tempo, deixando os fracos mas vivos, para que sentissem cada dia como uma sentença. Eles foram presos por fraude, por extorsão disfarçada de gratidão. O julgamento em Lisboa foi um circo, jornais como o Público estampavam a benfeitora traída, família envenena gratidão com ganância. Rosa testemunhou, chorando, ela nos deu tudo, e nós a usamos. Eu assisti do banco das testemunhas, serena como a Virgem de Fátima. O juiz, um homem de Setúbal com olhos de quem viu o mar trair pescadores, sentenciou, prisão suspensa, mas restituição total, mais os juros da dor que causaram. Eles saíram quebrados, vendendo o barco, a casa, os sonhos. João largou a universidade, Maria queimou seus desenhos, Rosa envelheceu 10 anos em um. E eu? Voltei ao Maré Alta, servindo sopa simples a estranhos honestos. O veneno. Lavado das panelas, mas não da memória. Porque a verdadeira toxina era a deles, a ganância que corrói laços mais que qualquer arsênico. Em Portugal, terra de saudades e fados, a vingança não é sangue, é o vazio que deixa, e quando como o vento no Tejo. Mas espere, isso não é o fim. A história deles terminou, mas a minha mal começou. Porque quando você planta sementes de dor, elas germinam em jardins inesperados. E no meu, flores de espinhos brotavam para além daquela família. Havia mais abutres em Lisboa, mais benfeitores falsas. E eu, Isabel, agora era a caçadora. Os meses após o julgamento foram um purgatório dourado. Lisboa, com suas 7 colinas como costas de um amante relutante, parecia-me abraçar mais apertado, como se a cidade soubesse dos segredos que eu carregava no peito. O Maré Alta florescia de novo, clientes curiosos vinham não pela comida, mas pela lenda, é aqui que a benfeitora vingou. Eu sorria, servindo pratos de bacalhau à brás com um aceno modesto, mas por dentro, o fogo que eu havia acendido em mim mesma queimava mais vivo que nunca. Manuel e os seus foram exilados para as periferias de Oeiras, vivendo em um apartamento úmido que cheirava a mofo e arrependimento. Eu os visitava às vezes, não por piedade, mas para regar a ferida. Como vai o mar, Manuel? Perguntava, vendo-o definhar em uma cadeira de rodas, o arsênico havia atacado os rins, um presente que continuava dando. Ele murmurava desculpas, os olhos turvos como o Tejo em maré baixa. Rosa, outrora robusta como uma oliveira alentejana, agora era um esqueleto envolto em chalos pretos, costurando roupas para turistas no Rossio. Você nos destruiu, Isabel, sussurrava ela uma vez, mas eu respondi, não, Rosa. Vocês se destruíram. Eu só segurei o espelho. João, o ambicioso, trabalhava como garçom em um café barato de Belém, servindo pastéis de nata americanos que não sabiam a diferença entre um fado e um tango. Ele me evitava, mas eu o via de longe, os ombros curvados sob o peso do orgulho partido. Maria. A menina das flores havia-se tornado uma sombra, vendendo artesanato na feira de Mafra, seus desenhos agora rabiscos sombrios de espinhos e venenos.
Eu lhes enviava cheques anônimos, pequenos, o suficiente para mantê-los vivos, mas famintos. Porque a vingança verdadeira é ensinar a depender do carrasco. Mas o vazio dentro de mim pedia mais. Naquelas noites lisboetas, quando o ar cheirava a jasmim sardinha grelhada, eu caminhava pelo terreiro do Paço, sentindo o pulso da cidade como um coração exposto. Foi ali que encontrei o próximo alvo, uma viúva chamada Teresa, dona de uma confeitaria em Alcântara. Ela se aproximou de mim no mercado da Ribeira, com olhos de corvo faminto. Ouvi sua história, Isabel. Sou como você, traída pelo irmão, que roubou o negócio do falecido marido. Chorou lágrimas que pareciam pérolas falsas, e eu, tola por um instante, convidei-a para jantar no Maré Alta. Teresa era um furacão disfarçado de brisa. Contava histórias de Porto, de um irmão que a havia deixado na miséria após a morte do marido em um acidente de barco no Douro. Ele vendeu a confeitaria por tuta e meia, alegando que eu era fraca para gerir, lamentava-se ela, devorando um prato de amêijoas à bolhão pato que custava 40 euros. Eu paguei, como sempre. E ela voltou. Toda semana, trazendo amigos, primos de Braga, tias de Coimbra, todos com bolsos vazios e línguas afiadas de pena. Eles pediam os doces mais caros, pastéis de Belém autênticos, bolos de bolacha com ovos moles de Aveiro, chamando-me de irmã de alma. Você nos salvou, Isabel, diziam, enquanto a conta subia para 300, 500 euros por noite. Eu via os sinais, os olhares furtivos, as mãos que sumiam nos bolsos, as risadas que soavam como sinos rachados. Mas deixava rolar, descendo a teia. Pesquisei Teresa. O irmão não era o vilão, ela mesma havia falsificado documentos, roubando a herança e culpando-o para ganhar simpatia. Os amigos? Cúmplices em esquemas de seguros falsos, vivendo de lágrimas alheias. O veneno, dessa vez, foi psicológico. Convidei-os para uma festa de gratidão, no restaurante, uma noite de fado com Marisa cantando ao vivo, custo, 1.200 euros, que eu cobrei em silêncio. Servi vinhos doces, doces envenenados com verdades. No meio da canção, ó gente da minha rua, prostei nas paredes de azulejo os documentos, fraudes, mentiras, o irmão inocente agora na rua por causa dela. Teresa congelou, o garfo caindo como uma âncora. Como, gaguejou. A benfeitora vê tudo, respondi, com um sorriso que cortava como navalha. O pânico se espalhou como incêndio no pinhal. Os amigos fugiram, deixando Teresa sozinha com a conta, literal e metafórica. Chamei a polícia de novo, e o irmão dela, alertado por mim, apareceu como um fantasma vingador. Ele processou, recuperou a confeitaria, e Teresa acabou mendigando na Ribeira, vendendo pastéis queimados para quem quisesse ouvir sua história de traição dupla. Eu a via às vezes, os olhos suplicantes, porquê, Isabel? E eu, porque o karma tem meu endereço, mas eu entrego as cartas. Essa vitória me encheu, mas também me esvaziou. Comecei a questionar, era eu a salvadora ou a demônio? Nas confissões noturnas, ajoelhada na sé de Lisboa, o cheiro de incenso me sufocava. Perdoa-me, Senhor, por eu ter-me tornado o que mais odeio. Mas o padre, um homem de Évora com voz rouca de vinho, disse, a vingança é um vinho amargo, filha. Beba com moderação. Eu ri, mas o amargo já estava na boca. Então veio o golpe, uma carta de Manuel. Estamos morrendo, Isabel. O veneno. Você nos matou devagar. Anexada, uma foto dos netos, sim, eles tiveram netos em meio ao caos, bebês com olhos inocentes como os de Maria outrora. Meu estômago revirou. Pela primeira vez, o gelo rachou. Dirigi até Oeiras sob chuva torrencial, o para-brisa borrado como minha visão. Encontrei-os em uma casa decrépita, Manuel na cama, um esqueleto de pele e osso. Porquê? Perguntou ele, a voz um fio. Eu contei tudo, minha família, o divórcio, a solidão que me fez ver anjos em demónios. Vocês me usaram como eles me usaram. Lágrimas dele, minhas, verdadeiras, pela primeira vez. Prometi ajuda médica, mas sem veneno. Chamei especialistas de Coimbra, paguei tratamentos que drenaram minhas economias. Rosa me abraçou, fraca, você é mesmo um anjo. Mas eu sabia, anjos caem, e demónios se redimem. A redenção veio devagar. Ajudei João a voltar à universidade, com uma bolsa que criei para vítimas de traição.
Maria expôs seus desenhos em uma galeria de Alfama, Espinhos da Alma, o título, inspirado em mim. Manuel, milagrosamente, se recuperou o suficiente para pescar de novo, sardinhas humildes. Teresa. Encontrei-a na Ribeira, ofereci um emprego no Maré Alta como ajudante de cozinha. Sem perguntas, disse. Ela aceitou, os olhos baixos, e aos poucos, o rancor se dissolveu em massa de pastéis. Mas o drama não acaba com paz. Em Portugal, a saudosismo é uma amante ciumenta, ela sussurra que a dor é o que nos define. Uma noite, enquanto limpava o balcão, um homem entrou, alto, barba grisalha, olhos como o Douro em outono. Isabel, disse. Era o irmão de Teresa, não, o meu irmão. O que me roubara tudo. Ouvi histórias. Vi-me desculpar. O coração parou. Ele contava, anos de culpa, divórcio dele próprio, solidão. Me perdoa. Eu servi vinho, puro, dessa vez. Conversamos até o amanhecer, fados e quando. Perdoei? Não sei. Mas abracei-o, sentindo o espinho se suavizar. A vingança me libertou, mas o perdão. Esse é o veneno mais doce. O reencontro com o meu irmão, António, foi como abrir uma porta emperrada em uma casa abandonada, poeira de anos voou, revelando móveis cobertos de lençóis amarelados, cheiro de mofo misturado a memórias doces. Ele se sentou à mesa do canto no Maré Alta, a mesma onde Manuel outrora contava histórias do mar, as mãos trêmulas segurando um copo de aguardente que eu servi sem cobrar. Eu era um idiota, Isabel, confessou, a voz rouca como o vento em Sintra. A ganância me cegou. Perdi a mulher, os amigos, tudo por aquela casa e o vinhedo. Seus olhos, idênticos aos do pai, estavam fundos de remorso, como poços secos no Alentejo. Eu o ouvi em silêncio, o fado de Dulce Pontes ao fundo cantando sobre amores perdidos, cada nota uma faca girando no peito. Lembrei das noites em que ele me prometia proteção, você é caçula, mana, eu cuido, e depois me vendia por 50.000 euros ao notário, rindo com o cunhado sobre a maluca que não serve para herdar. Agora, ali estava ele, 48 anos, careca prematura e barriga de quem bebe para esquecer, pedindo perdão como um mendigo na sé. Eu devolvo tudo, jurou. A casa em Sintra, o vinhedo, venda, fique com o dinheiro. Mas o dinheiro não cura cicatrizes. Eu o mandei embora naquela noite, com um prato de ensopado de borrego embrulhado, para o caminho, e tranquei a porta, o coração em guerra. Perdoar seria trair a mulher que eu me tornei, a Isabel vingadora que transformava dor em justiça. Ou seria a fraqueza que me levou a Manuel e Teresa. Passei dias em vigília, caminhando pelas colinas de Monsanto, onde o eucalipto sussurra segredos ao vento. Lisboa, minha amante dura, me respondia com o burburinho do elétrico 28 subindo a colina, indiferente às tormentas alheias. António não desistiu. Voltava toda semana, trazendo flores de Sintra, estevas brancas como bandeiras de trégua, histórias do pai que eu havia esquecido, como ele nos levava ao mar em Cascais, rindo enquanto construíamos castelos de areia. Ele diria para perdoar, insistia António. E devagar, o gelo derreteu. Convidei-o para trabalhar no restaurante, lavador de pratos, nada glamouroso. Ele aceitou, mãos outrora macias agora enrugadas mergulhando na espuma, limpando o que sujava anos antes. A família Manuel observava de longe. Rosa veio uma tarde, com um cesto de figos maduros de Oeiras. Ele mudou, Isabel. Como nós mudamos por você. Conversamos na cozinha, o vapor das panelas subindo como fantasmas. Ela contava dos netos, dos primeiros passos no quintal arenoso, e eu via Maria neles, inocência não manchada. O veneno nos ensinou, disse ela. A gratidão verdadeira não é palavra, é ação. Eu assenti, sentindo o peso sair dos ombros. Mas o destino, esse brincalhão português, tinha mais cartas na manga. Uma manhã de névoa no Tejo, um inspetor da PJ, Polícia Judiciária, bateu à porta do Maré Alta. Senhora Isabel Costa, perguntou, bloco na mão, olhos afiados como facas de ourives. Estamos investigando uma rede de fraudes em restaurantes lisboetas. Seu nome aparece em depoimentos. Meu estômago gelou. Fraudes. Eu, que havia sido vítima. Ele explicou, uma quadrilha de vítimas profissionais, famílias que se infiltravam em negócios de solteiras bem-sucedidas,
fingindo desespero para sugar recursos. Manuel e Teresa eram peixes pequenos, os grandes tubarões operavam de Faro a Porto, com chefes em Lisboa. Eles a usaram como isca para histórias virais nas redes, a benfeitora traída virou meme, atraindo mais alvos. Mostrou fotos, rostos familiares, primos de Rosa, amigos de Teresa, todos ligados a um homem chamado Vítor, um ex-banqueiro de 55 anos, agora rei das lágrimas falsas no Bairro Alto. O fogo reacendeu. Não era só pessoal, era uma praga corroendo o tecido de Portugal, terra onde a solidão das viúvas é explorada como ouro negro. Eu ajudo, disse ao inspetor, uma mulher chamada Sofia, de Setúbal, com cicatrizes de quem viu o mar levar entes queridos. Mas do meu jeito. Ela riu, dura, cuidado, Isabel. A vingança é contagiosa. Planejei com Sofia, mas adicionei meu toque. Vítor era visto no Lux, o clube noturno do Tejo, rodeado de vítimas, contratadas, atores de teatro de rua fingindo miséria. Eu me infiltrei como a nova benfeitora, espalhando rumores no chiado, Isabel Costa paga jantares para os necessitados. Ele mordeu a isca. Marcou um encontro solidário no meu restaurante, mesa para 10, pratos caros, 800 euros garantidos. Naquela noite, o ar estava carregado como antes de uma trovoada. Vítor chegou, terno italiano contrastando com a pose de filantropo, olhos de cobra avaliando o salão. Seus protegidos, uma viúva falsa de Coimbra, um pescador de Aveiro com tatuagens frescas. Eles pediram tudo, lagosta tremidor, vinho do Porto Vintage, queijos de azeitão. Você é lendária, Isabel, elogiou Vítor, erguendo o copo. Uma verdadeira portuguesa, coração aberto como o fado. Eu sorri, servindo doses extras de um licor especial, não envenenado, mas com um traçador químico que Sofia havia fornecido, invisível mas incriminador. Enquanto comiam, gravei tudo, sussurros sobre a próxima marca, nomes de alvos ricas em Cascais. A conta veio, 800 euros exatos. Vítor piscou, por caridade, né? Eu ri, baixo, sim. Mas a caridade tem preço. A batida veio no final da refeição. Sofia e sua equipe invadiram, algemas tilintando como taças quebradas. Vítor Mendes, preso por fraude organizada. O caos, gritos, pratos voando, vítimas se revelando cúmplices em pânico. Vítor me olhou, traído, você. A benfeitora. Não, respondi. A carrasca. O caso explodiu nos jornais, rede de fraudes desmantelada, a vingança de Isabel Costa. Entrevistas na RTP, debates no público sobre solidariedade envenenada. Eu recusei holofotes, mas o Maré Alta virou santuário, mulheres traídas vinham, não para comer, mas para contar, para curar. Criei um fundo, mãos estendidas, para ajudar de verdade, com verificações rigorosas. António, agora sou chefe, me abraçou após a notícia, você salvou mais que a si mesma, mana. E pela primeira vez, acreditei. Mas o psicológico não dorme. Sonhos vinham, Manuel tossindo, Teresa mendigando, Vítor algemado, rostos se fundindo ao meu, um espelho de monstros. Uma carta chegou então, de Faro, querida Isabel, ouvi sua história. Sou como você, família me roubou tudo. Posso vir? Assinada, Luísa, viúva de um armador. O ciclo. Ou a cura? Eu respondi, venha. Mas traga a verdade no bolso. Luísa chegou em um trem da linha do Sul, descendendo na estação de Santa Apolónia com o ar de quem carrega o Algarve nos ombros, pele bronzeada pelo sol de Lagos, olhos verdes como o mar de Sagres, mas sombreados por nuvens de tormenta. Ela era 38 anos, viúva recente, marido afogado em um naufrágio de atum, dizem os boatos, e trazia uma mala surrada e um sorriso que tremia nas bordas. Obrigada por me receber, Isabel, disse, apertando minha mão no cais, onde gaivotas gritavam como almas penadas. Meu irmão. Ele vendeu o barco, a casa, tudo após o funeral. Diz que eu sou amaldiçoada. Eu a levei ao Maré Alta, servindo chá de ervas com mel do Barroso, doce para amaciar a dor. Ela contou, o irmão, Rui, um tubarão de negócios em Faro, havia convencionado o testamento, alegando que ela, a esposa frágil, não geriria a frota de pesca. Agora, vivia de pensão magra,
costurando redes em um barraco à beira-mar. Eu o perdoei uma vez, confessou, lágrimas caindo como gotas de chuva no Tejo. Mas ele voltou, pedindo mais, por família. Meu instinto gritou, armadilha. Mas o coração, esse traidor, viu em Luísa um reflexo meu, a solidão da viúva, o sal do mar na pele, o fado da perda. Fica uns dias, ofereci. Trabalhe aqui, veja como é. Ela aceitou, dormindo no quarto dos fundos, onde o ronco do elétrico embalava insônias. Os dias viraram rotina, Luísa na cozinha, mãos ágeis descascando gambas como se fossem segredos, rindo com António sobre receitas alentejanas. Ele, redimido, contava piadas ruins de Sintra, e por um momento, o restaurante pulsava como uma família verdadeira, risos misturados ao cheiro de pão quente, fado suave ao fundo. Até Sofia, a inspetora, parou para um café. Cuidado com os novos, Isabel. O mar traz ondas traiçoeiras. E traiçoeira ela era. Uma noite, após o fechamento, encontrei Luísa no telefone, voz baixa. Sim, Rui, ela paga tudo. É mais rica que parece, o fundo, mãos estendidas, é dela. Amanhã, traga os papéis. O clique do desligamento ecoou como um tiro. Meu sangue gelou. Não outra vez. Mas dessa vez, eu não vingaria sozinha, aprendera que a dor compartilhada é mais leve. Confrontei-a na manhã seguinte, no terraço com vista para o castelo. Luísa, quem é você de verdade? Ela empalideceu, o sol de Lisboa traçando sombras em seu rosto. Confessou, não viúva, mas amante de Rui, parte de uma dupla que caçava benfeitoras, como eu. O marido. Um disfarce, um pescador contratado para o papel, ele nos prometeu divisão igual, chorou. Mas Rui é ganancioso, quer tudo para si. O laço se apertou. Em vez de chamar a polícia, eu planejei com ela, redenção ou armadilha. Ajude-me a pegá-lo, propus. Ou afundo com ele. Seus olhos dançaram, medo, ambição, um vislumbre de honra. Eu ajudo. Por mim. Rui chegou dias depois, um homem de 45 anos, bronzeado artificial e sorriso de vendedor de tempo partilhado, dirigindo um Mercedes alugado que gritava ostentação falsa. Mana, exclamou, abraçando Luísa no salão lotado. Seus sócios, dois primos de olhão, fingindo investidores em turismo. Pediram o banquete, cataplana de lagosta, porco preto do Alentejo, vinhos de colares, conta projetada em 1000 euros. Eu servi, olhos em Vítor, não, em Rui, mas o eco do anterior me assombrava. Gravei tudo, negociações sussurradas sobre comprar o fundo meu, usando Luísa como isca. Quando a conta veio, Rui riu, deixa, mana. Eu pago, com o dinheiro da tola aqui. Apontou para mim, alheio ao traçador no vinho. A batida foi cinematográfica, Sofia rompeu com uniformes, Luísa testemunhando com voz trêmula, ele me forçou. Rui urrou, algemado, traição de mulher. Mas as gravações falaram mais alto. Preso, desmantelando outra célula da rede, Faro era o ninho. Luísa ficou. Não como cúmplice, mas como aprendiz, gerenciava o fundo, verificando histórias com o ceticismo de quem conheceu o abismo. Obrigada por me salvar, disse uma noite, sob estrelas no mirador da Senhora do Monte. Eu era o veneno, você me curou. Mas a cura tem recaídas. Notícias de Manuel, recaída nos rins, hospitalizado em Cascais. Corri para lá, o trânsito de Lisboa um inferno de buzinas. Encontrei-o pálido, tubos como veias artificiais. Isabel. Os netos perguntam por você. Mostrou fotos, crianças com olhos de João, rindo na praia. O remorso me sufocou. Paguei o tratamento, sentei ao lado dele, contando histórias de maré alta, não de vingança, mas de esperança. António veio também, trazendo sopa caseira. Família é isso, mana. Perdoar o imperdoável. E pela primeira vez, eu chorei de verdade, não de raiva, mas de alívio. O psicológico se entrelaçava, cada vingança era um espelho, refletindo minhas próprias sombras. Então, o clímax inesperado, uma carta de Vítor, da prisão em Évora. Você me quebrou, mas me fez ver. Quando sair, quero ajudar, contra os verdadeiros monstros. Ri alto.
O ciclo virava, vilão para aliado. Respondi, prove. Em Portugal, onde o fado chora mas azulejo brilha, a vida é um banquete de pratos amargos e doces. Eu, Isabel, servíamos agora. A prisão de Évora é um forte medieval transformado em jaula, paredes de pedra que ecoam os suspiros do Alentejo, vastos campos de sobreiros onde o tempo se arrasta como um boi cansado. Visitei Vítor numa tarde de calor seco, o ar cheirando a cortiça e poeira, o coração batendo um ritmo de dúvida. Ele estava atrás do vidro, barba por fazer e olhos que outrora brilhavam de astúcia agora opacos como vinho azedo. Isabel, a carrasca, saudou, com um sorriso torto. Vim provar que mudei. Ele contou, meses na cela o forçaram a confrontar, não só as fraudes, mas o vazio que as alimentava. Filho de um pescador de Setúbal que se afogou em dívidas, Vítor havia aprendido cedo que sobrevivência é roubar o primeiro soco. A rede era seu império, mas o colapso o deixou nu. Quero desmantelar o resto, jurou. Há um chefe maior, em Porto, o doutor, um advogado que lava o dinheiro através de fundações falsas. Sofia confirmou, o doutor, Eduardo Ramos, era o cérebro, operando de um escritório chique na Ribeira Portuense, fingindo filantropia para viúvas do Norte. Perigoso, alertou ela, fumando um cigarro no terraço do Maré Alta. Ele tem conexões, juízes, políticos. Mas o fogo em mim, temperado agora por redenções, ardia controlado. Eu entro, decidi. Como benfeitora arrependida. O plano se teceu como uma renda de Viena do Castelo, delicada, mas forte. Vítor, liberado condicionalmente por bom comportamento, e minha testemunha favorável, atuaria como isca interna. Eu viajei a Porto, trem noturno balançando como um berço de pesadelos, acordando com o Douro serpenteando ao lado, águas escuras carregando segredos de vinho e traição. Me instalei num hotel modesto na Baixa, vista para a Torre dos Clérigos que vigiava como um dedo acusador. Eduardo me contatou via uma Fundação Solidária, anúncio falso que plantei online. Marcou encontro no Café Majestic, salão Arte Nova onde intelectuais bebem chá e conspiram. Ele era elegante, 60 anos, cabelo prateado, fato de linho que cheirava a colonia cara. Senhora Costa, sua fama precede-a, disse, beijando minha mão. Uma mulher de coração grande, mas ferida. Deixe-me ajudá-la a ajudar os outros, de forma segura. O banquete veio, francesinha suculenta, vinhos do Douro, queijos de picante, conta de 600 euros que ele deixou para a causa. Mas eu via as rachaduras, olhares para o celular, nomes sussurrados de alvos em Braga e Guimarães. Gravei, como sempre, o traçador no vinho marcando sua rota. De volta a Lisboa, o time se reuniu, Sofia, Vítor, Luísa, até António lavando pratos com ouvidos atentos. Ele mordeu, relatei. Vítor riu, eu o conheço, ganancioso, mas paranoico. Planejamos a armadilha, um evento beneficente no Maré Alta, convidando Eduardo e sua rede. Pratos caros, vinhos envenenados com verdades, documentos falsos que levariam a confissões. A noite chegou como uma ópera, salão iluminado por velas, fado de carminho enchendo o ar de melancolia. Eduardo trouxe comitiva, advogados de Vila Nova de Gaia, viúvas, de Espinho. Pediram o melhor, robalo do Atlântico, percebes de Sagres, Porto Tawny, total, 2.000 euros. Vítor, disfarçado de garçom, serviu o licor traçado. Eu discursei, à solidariedade verdadeira, brindando com olhos que prometiam paraíso. O colapso veio no brinde final. Sofia invadiu com sirenes silenciosas, algemas prontas. Eduardo urrou, isso é armadilha. Mas as gravações, os traçadores, as confissões sussurradas, tudo afundou. Você. A lenda de Lisboa, gaguejou ele, algemado. Não lenda, respondi. Justiça. O doutor caiu, levando a rede inteira, prisões em Porto, Faro, Lisboa. Jornais como o Jornal de Notícias berravam Império das Lágrimas desmorona, graças a Isabel Costa. Eu recusei entrevistas, mas o fundo, mãos estendidas, explodiu, doações de todo Portugal, de Évora a Minho. Mas o preço psicológico veio em ondas. Após a batida, sozinha no apartamento de moraria, o castelo de São Jorge me encarando pela janela, o pânico atacou. Sonhos, rostos algemados se transformando em Manuel, Teresa, até o meu próprio,
gritando, monstro. Acordei suando, o coração galopando como um cavalo selvagem no Jerez. Liguei para Sofia, e se eu for como eles? Ela riu, suave. Não, Isabel. Você para onde eles começam? Manuel faleceu uma semana depois, rins falharam de vez. O funeral em Cascais foi simples, mar calmo, gaivota chorando, família reunida em preto. Rosa me abraçou. Ele te perdoou no fim. Disse que você o salvou da ganância. Enterrei uma rosa espinhosa na areia, lágrimas salgadas misturando ao mar. João falou no elógio. Tio Manuel aprendeu gratidão tarde, mas profunda. Luísa e Vítor. Eles se aproximaram, redenção romântica, irônico. Obrigado por nos conectar, disse ele, antes de partir para Porto gerir uma fundação real. António, agora parceiro no restaurante, propôs, vamos expandir, um em Sintra. Aceitei, a casa da infância virando filial. Mas o mais profundo veio de Maria, um desenho, enviado de Mafra. Uma mulher de pé no Tejo, anjos e demónios ao redor, título, a benfeitora equilibrada. Chorei lendo a nota, você nos quebrou para nos refazer. Obrigada, tia Isabel. Em Portugal, onde o sol queima mas a sombra cura, eu aprendi, vingança é o primeiro ato, perdão, o clímax, equilíbrio, o fade-out. O equilíbrio é uma dança precária, como o varandim de um solar em Óbidos, um passo em falso, e o abismo do Tejo em Gol. Com a rede desmantelada, o Maré Alta e sua filial em Sintra viraram faróis, não só comida, mas aconselhamento, grupos de apoio para traídos. Mulheres de todo o país vinham, de trás os montes com sotaque cantado, de beira com mãos de lavradeiras, compartilhando histórias que ecoavam a minha. Eu moderava, escutando mais que falando, o peso das vinganças passadas agora uma armadura leve. António e eu restauramos a casa de Sintra, paredes caiadas de branco, vinhedo revivido com uvas de Castelão, jantares onde fado se misturava a risos. Ele trouxe uma namorada, Clara, de Mafra, quieta, com olhos de quem sabe de perdas. Vocês dois merecem isso, disse ela, servindo vinho nosso. Pela primeira vez, pensei em família própria, não de sangue, mas de escolha. Rosa e os restantes se estabilizaram em Oeiras, João engenheiro em um estaleiro de Setúbal, Maria artista com exposições em Lisboa, netos correndo no quintal. Eles vinham aos domingos, trazendo peixe fresco e histórias. Você é avó honorária, brincava Rosa, e eu ria, o espinho da culpa agora uma flor murcha. Luísa e Vítor geriam a fundação em Porto, casando em uma cerimônia discreta no Douro, convite veio, com foto deles brindando, às segundas chances. Sofia, promovida, me mandava postais de férias em Sagres, o mar lava tudo, Isabel. Até monstros. Mas o psicológico, esse cão teimoso, morde nas sombras. Uma recaída veio em uma noite de temporal, trovões sacudindo Lisboa como o rugido de deuses zangados. Acordei com o telefone, Senhora Isabel. É da prisão de Évora. Eduardo Ramos. Suicidou-se. O doutor, o último chefe, enforcado com lençóis, deixando uma nota, a carrasca venceu. Mas o vazio é eterno. O choque me derrubou. Corri para a varanda, chuva encharcando o roupão, gritando para o Tejo, eu o matei. Não era o veneno, mas a cadeia de eventos, minha vingança o havia encurralado. Sofia veio no amanhecer, não, Isabel. Ele se matou pela ganância dele. Você só acendeu a luz. A crise durou semanas, insonias, mãos trêmulas cortando cebolas, clientes notando o sorriso forçado. Fui à terapia, uma psicóloga de Belém, com sotaque suave, vingança é catarse, mas trauma é raiz. Cavei, infância com pai alcoólatra, mãe submissa, irmão protetor que virou predador. Você vingou neles o que não pôde em si mesma, disse ela. A cura veio em camadas. Um retiro em Fátima, joelhos doendo no chão de pedra, orações misturadas a dúvidas. Perdoa-me, como eu perdoei. Voltei mais leve, expandindo o fundo para homens também, viúvos, traídos, o equilíbrio de gêneros como o de Portugal, macho e fado, mas alma feminina. O ápice foi o aniversário do Maré Alta, 10 anos, salão lotado de rostos conhecidos. Manuel ausente, mas seu fantasma brindou via netos dançando fado infantil. Discursei, eu era vítima, vingadora, agora guardiã.
A conta da vida não é euros, é corações. Aplausos, lágrimas, um beijo de António, orgulho de você, mana. E o fim? Não há fim em drama português, é um ciclo de saudades. Hoje, sirvo pratos simples, ouço histórias sem julgar, planto rosas sem espinhos no jardim de Sintra. A família que me traiu. Alguns perdoados, outros ecos. Mas eu, Isabel, dancei na borda e voltei. Se você ouvir um fado em Lisboa e sentir um arrepio, pode ser o meu, não de dor, mas de vitória quieta. A benfeitora. Morta. Nasceu equilibrada. E a conta? Sempre chega, mas agora, eu a pago com graça.